Eu realmente não sei o que passa na cabeça das pessoas que aprovam um filme como esse. Absolutamente nada funciona. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o tão aguardado e polêmico Silvio. É a realidade, senhora. Na televisão, não. Pouco tempo após o sequestro de uma de suas filhas, Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, vive uma manhã tranquila em sua mansão. Até que o criminoso responsável pelo sequestro da Patrícia retorna. E com isso ele precisa lidar com a situação, contornar o bandido. E vai se utilizar de histórias do seu passado para isso. Silvio, filme que chega aos cinemas na próxima semana, como já disse na sinopse, é uma espécie de cinebiografia do Cenoura Bravanel, do Silvio Santos. Grande empresário, grande apresentador que nos deixou recentemente e tinha uma legião de fãs. Ele marcou a história da TV, ele marcou a história do entretenimento como um todo no Brasil. Ele, por exemplo, é o fundador do SBT, um dos maiores canais de TV aberta que a gente tem hoje. Mas Luca, por que você disse que é tipo ou uma espécie de cinebiografia? Porque o diretor Marcelo Antunes decidiu contar essa história de forma diferente. A linha narrativa central é o sequestro do Silvio Santos e a interação dele com o criminoso, o Fernando. Mas ele vai constantemente voltar no tempo, com o Silvio contando para esse já citado criminoso histórias do seu passado. Como surgiu o seu interesse pelo rádio, quem o encaminhou para a rádio, como surgiu o Baú da Felicidade, como surgiu o SBT, entre outros aspectos da vida profissional e pessoal do Silvio. Como, por exemplo, também a relação dele com uma das filhas, a do primeiro casamento. Eu acho importante a gente começar essa crítica aqui falando um pouquinho das expectativas criadas a partir do anúncio, do trailer e do pôster que esse filme teve. Logo que as primeiras informações saíram, gerou um burburinho positivo, muita gente interessada em conhecer a história do Cenoura Bravanel, de conhecer a história por trás desse império que ele construiu. Mas aí vieram as primeiras informações, como por exemplo o Rodrigo Faro interpretando o Silvio, e aí as pessoas já ficaram com um pezinho atrás. Saiu o primeiro trailer, nossa, essa cinematografia tá muito estranha, parece algo amador. E aí as coisas foram caminhando, e no geral as expectativas já estavam muito baixas para esse projeto. O diretor mesmo, Marcelo Antunes, que eu já citei anteriormente, não tem nenhum grande filme na bagagem. Ele dirigiu O Palestrante com o Porchat, Até que a Sorte nos Separe 3, ele co-dirigiu, e como seu principal título, seu principal filme, ele tem Polícia Federal, A Lei é para Todos. Que, convenhamos, é um filme muito ruinzinho, feito para surfar na onda ali do auge da Lava Jato. Eu não posso negar que todo esse background, todo esse contexto influenciou as minhas expectativas e eu já fui assistir ao filme muito preocupado com o que eu encontraria. Fui aberto a gostar, fui aberto a compreender ali as decisões artísticas tomadas, inclusive a escalação do Rodrigo Faro, que para mim foi completamente equivocada, já vamos falar disso mais pra frente. E de fato, talvez por eu estar com as expectativas tão baixas, em determinado nível eu me surpreendi, mas ainda assim é inegável que é muito, mas muito ruim. Só não é o pior filme do ano, em especial o pior filme nacional do ano, porque a gente teve Turma da Mônica Jovem, que é ainda pior. E já entrando nos pontos que me fizeram desgostar do filme, acredito que o principal deles foi o desinteresse que a obra me gerou. Achei um filme extremamente cansativo e entediante. Olha que a gente está falando de uma jornada muito interessante. É uma das figuras mais populares do país, mais carismáticas do país, sendo sequestrado, tendo que lidar com esse sequestrador de forma um tanto quanto informal, tendo que se virar ali dentro daquela situação
pra escapar dela, enquanto a gente vai pra flashbacks do seu passado, revelando a sua origem, a sua ascensão. Cara, isso tem um potencial gigante, isso é uma baita história. Mas o filme não consegue linkar tão bem essas linhas temporais que ele cria, e tudo parece muito forçado, tudo parece muito mecânico, não avança naturalmente. Isso foi fazendo com que eu perdesse o interesse, eu não queria saber o próximo passo daquilo ali. Afinal, eu já até sabia o desfecho, é um fato histórico. O Silvio Santos foi sequestrado e ele se livrou com a sua lábia ali, em grande parte. Obviamente teve a participação da polícia, teve a participação das autoridades, mas ele conseguiu se virar nos 30, parafraseando aí outro grande apresentador, o Faustão, para fugir dali, para escapar daquele lugar. E mais, você ainda acentua todo esse desinteresse que o filme te proporciona com uma cinematografia muito pobre e uma direção muito, mas muito da genérica. O filme tem uma ou outra decisão muito pontual ali que eu gosto, onde ele quebra com uma certa realidade e entra na mente de um personagem específico, não vou falar qual para não dar um spoiler, por mais que seja uma coisa boba, mas em suma, no geral, são os recursos mais bobos possíveis, com a cinematografia mais óbvia possível, com a trilha musical mais óbvia possível, extremamente apelativa. Quando o filme quer buscar uma emoção, vai ter aquela lagriminha descendo num super close, com a trilha extremamente melodramática, extremamente manjada, que a gente já ouviu 1 milhão de vezes antes. Além disso, por mais que o filme tenha um orçamento legal, me parece também um filme meio pobre em valor de produção. A arte, por exemplo, constrói uma casa interessante, mas desliza em vários pequenos elementos que estão salpicados pelo filme. Por exemplo, a gente tem uma emissora de TV fictícia aqui. A logo dessa emissora é porca, ela vai estar colada com os adesivos em tudo que pertence a esse núcleo do filme. Outro exemplo é a própria caracterização dos personagens, sejam os coadjuvantes, sejam os protagonistas. Gente, o trabalho de maquiagem nesse Silvio Santos do Rodrigo Faro é triste, e o filme não tenta nem esconder isso. Coloca em evidência, dá o close, a iluminação destaca os poros ali marcados pela maquiagem, tudo é muito artificial. E essa artificialidade da maquiagem, do trabalho de arte, também acaba por evidenciar ou desmascarar, de certa forma, uma interpretação também muito fraca do próprio Rodrigo. Eu sei que ele começou sua carreira como ator, que fez participações icônicas em novelas muito marcantes da teledramaturgia brasileira. Hoje em dia ele é muito mais apresentador do que ator, e aqui ele meio que se perde numa tentativa de imitar o Silvio Santos e com isso atingindo uma caricatura muito enfadonha, e também em se distanciar da base, da inspiração. Em algumas cenas ele tá super afetado, com todos os trejeitos do Silvio Santos, com toda a movimentação, muito caricato. Na cena seguinte, tudo isso some e ele tá ali como o Rodrigo Faro maquiado. É muito oscilante, ele não encontrou o tom. Isso também parte, obviamente, de um problema da direção e não só do ator. E aí a gente pode entrar em outro tópico um tanto sensível para esse filme, que é o roteiro. Além de extremamente forçado para criar essa conexão entre passado e, entre aspas, presente, dentro da cronologia do filme, é claro, ele tem muitas situações antinaturais, que geralmente, inclusive, surgem para potencializar a figura do Silvio, para demonstrar o quão grandioso ele é. Uma outra dessas cenas até funciona. Eu gosto, por exemplo, da do telefonema, onde a secretária do governador acha que é um trote. O trailer até entregou esse momento. Mas todos os outros, nossa, não casa com toda a unidade construída dentro do filme. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. E além disso, eu volto a bater na tecla do genérico. Afinal, várias das sequências, várias das passagens desse filme me lembram diretamente outras cinebiografias genéricas. Existem momentos ali que realmente parece que pegaram uma forma, só mudaram o nome dos personagens, um cenário ou outro, e reproduziram
aqui. Eu não quero dar spoiler, mas, por exemplo, a cena da secretária indo na sala do governador com os outros funcionários. Gente, aquilo ali foi vergonha alheia. Mas para fechar esse tópico, eu preciso também citar algo que sempre aparece quando a gente vai falar de cinebiografias, de figuras muito famosas, que é o passou pano ou não passou. Tocou na ferida, falou dos problemas, questionou algumas atitudes dessa celebridade que está sendo retratada. Aqui, no geral, o filme dá suas passadinhas de pano, não toca em temas espinhosos, inclusive até toca nesses temas, mas finge que não é nada demais. Existe, por exemplo, um momento onde, para conseguir a sua emissora de TV, ele vai jantar com o Figueiredo. Luca, que Figueiredo? Ele mesmo, aquele que presidiu o Brasil durante a ditadura militar. E o filme retrata isso como um simples jantar com pessoas comuns. E é basicamente nessa linha que o filme vai seguir, tratando como banal alguns assuntos espinhosos e reforçando um discurso meritocrático de qualquer um consegue chegar onde ele chegou, com esforço, com trabalho, com fé em Deus. Inclusive o filme tem essa carga religiosa também, que aparece em um outro momento. Inclusive em alguns desses momentos coach do filme ele vem com umas frases bem estranhas. Mas no geral é isso. Silvio é mais uma cinebiografia genérica, mal filmada, mal dirigida e que é extremamente desinteressante. A proposta é legal, mas foi muito mal explorada. O elenco também é extremamente fraco e obviamente o destaque negativo fica com Rodrigo Faro. Ai, era melhor ter ficado no Vai Dar Namoro. Mas e aí, quais as suas expectativas para esse filme? O trailer te chamou a atenção? Você comprou a ideia? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curte o vídeo e se inscreva no canal se for novo por aqui. É muito importante, me ajuda e te ajuda, em especial se você ativar o sininho para receber as notificações. Compartilha com os amigos, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!